aplaudo e glorifico o nome de Jesus nessa manhã, meu Deus. Aleluia, mas se você está aplaudindo a Ele, pode ser mais forte, pode gritar. Gente, eu sou pentecostal, eu gosto de gritar, de adorar, de bendizer, de glorificar, porque Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Quem está feliz nessa manhã, dê um glória a Deus bem forte e senta. Aleluia, que alegria de estarmos aqui novamente, nesse nosso culto de celebração, de adoração. Muito feliz de ver tantos rostinhos aqui lindo nessa manhã. Creio que Deus tem algo impressionante, algo extraordinário e sobrenatural para liberar sobre a sua vida. Quem crê nisso? Deixa eu ver. Quem está esperançoso, com a expectativa bem alta, esperando uma porta aberta, algo de Deus nesse final de mês, início de semana, onde Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, grandes vitórias, grandes conquistas. Eu creio no liberar de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós temos uma semana extraordinária diante de nós. Deus tem feito maravilhas nesse lugar. Amanhã à noite nós teremos o nosso culto Hero. Cadê os homens da igreja? Deixa eu ver. Vocês estão fracos, hein? Eu vou provar para vocês que vocês estão fracos. Sábado nós vamos ter o Shine Brunch das mulheres. Deixa eu ver as mulheres da igreja. Eu falei para vocês, gente, vocês estão me decepcionando. Vamos tentar de novo. Amanhã nós temos Hero. E sábado nós temos Shine. É isso, Lagoinha, meu Deus, que maravilha. Olha, amanhã à noite será uma noite especial, nós estaremos recebendo os nossos legendários. Você está vendo algumas cadeiras vazias, porque nós temos só da nossa igreja, mais de 11 pessoas indo, fazendo, participando, subindo a montanha. E nós temos alguns outros 3 a 6 outros servindo. Você pode glorificar a Deus por esses homens que se predisporam a serem transformados? Cadê as 10 mulheres desses homens que estão felizes, que vão receber um marido melhor, um pai melhor, um homem melhor, um funcionário, um trabalhador, um empresário melhor? Cadê o glória? Meu Deus, essa semana vai rolar até baby, eu acho. Não sei não, hein? Jesus dos crentes. Quinta-feira, culto fé, você não pode ficar de fora, você não pode perder. Deus tem liberado coisas incríveis nesse lugar a partir do culto fé. Então você precisa, no meio da semana, lembrar que Deus tem algo especial para a sua vida, convidar pelo menos 50 pessoas e vir, porque a gente precisa lotar essa casa aqui de pessoas que precisam daquilo que Deus quer liberar nesse lugar, amém? Então quinta-feira, 8 horas da noite, estarei aqui com você, estarei ministrando. Deus já está liberando uma palavra sobre a sua vida nessa próxima quinta-feira, às 8 horas. Como eu disse, no sábado, às 10 horas da manhã, nós teremos o Shine Brunch. Então você vai chamar todas as mulheres da cidade que você conhece, aí você vai chamar outras mulheres de outra cidade que você conhece, aí você vai chamar aquela vizinha enjoada, você vai chamar a sua inimiga, você vai chamar todo mundo, você vai chamar todo mundo e trazer para o Shine Brunch, para ter um momento extraordinário. A pastora Regina vai estar aqui com vocês, vão ter outras convidadas, vai ser um momento extraordinário. E olha, isso agora eu vou falar para você o que vai acontecer no sábado à noite, no domingo de manhã, mas você vai ter que mostrar que você ficou feliz. Nós teremos a nossa conferência Revival. Quem vai estar ministrando conosco é ninguém menos do que o pastor Leo Pereira de Orlando. Aí, ó. O pastor Leo com a gente, a Crystal vai estar contribuindo no music. Domingo de manhã estaremos aqui de novo. Então sábado às 7h30 da noite nós vamos estar dando início à nossa conferência Revival. Quem crê no avivamento de Deus sobre esse lugar? Quem crê no avivamento de Deus sobre essa cidade? Quem crê que você não somente vai ver, expectar, mas será o protagonista do avivamento em Jacksonville? Come on, Lagoinha, deixa eu ver. Aleluia, sábado começa a nossa conferência Revival, então vai ser bênção, porque as mulheres vão fazer um cafezão lindo de manhã, vai sobrar um monte de coisa, porque elas são exageradas, e nós vamos comer o café que elas fizeram de manhã, de noite, vai ser bênção. Conferência Revival começa sábado e termina no domingo, e eu estou muito feliz de poder estar com vocês nessa manhã, compartilhando algo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero que você esteja atento, esteja com o seu coração preparado para receber algo que Deus separou para você nessa manhã. Quem está preparado para a palavra de Deus? Deixa eu ver. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã para ouvir a palavra de Deus? Meu Deus amado. Eu queria que antes de eu começar a ministrar, você desse uma salva de palmas bem forte para todos os voluntários dessa casa, irmãos. Eu não sei se você sabe, essa palma foi fraca, segura que você vai bater palma de novo. Nós estamos tendo o link já está acontecendo. Se você é linker, pode ir lá para a sala lá do link, já está tendo o link. Nós estamos tendo kids, glorifica o nome de Jesus que tem kids na Lagoinha Jacksonville. Aleluia.
Se você é linker, olha lá, ó, essa turminha tá tudo indo lá e eles são fogo puro, viu? Não sei se você sabe, mas essa igreja, tudo que a gente faz é por causa deles. Deus abençoe a vida de vocês. Vai lá, arrebenta tudo, hein? Meu Deus amado. É a filha da pastora Flávia que vai pregar para eles hoje, irmão. Então vai ter até profecia lá, segura, hein? Também estamos tendo kids, muito feliz. A mídia está em massa. A gente celebra a vida daquela dupla sertaneja que eu amo demais. A nossa dupla predileta, Marcelo e Mateus. Deus abençoe a todos vocês que têm se voluntariado a servir nessa casa. Eu me emociono, irmãos, porque quando a gente vê o coração, ele é revelado através daquilo que a gente faz. E cada dia que eu retorno à nossa casa, eu me emociono de ver o coração de cada um dos voluntários, de cada um de vocês que não é pelo pastor, não é por nada, mas é por Jesus. E a gente vê como vocês amam a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai multiplicar de forma material aquilo que vocês fazem no natural. Amém? Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler do 19 ao 34. Quem gosta de ler Bíblia? Deixa eu ver. Quem leu a Bíblia hoje? Deixa eu ver, levanta a mão. Beleza, você que não leu, agora você vai ler. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Nós vamos começar lendo parte dessa história incrível de um acontecimento bíblico que, assim, para mim é uma das passagens, das histórias, dos acontecimentos bíblicos mais extraordinários que, de fato, revela uma transição, uma transformação, uma renovação, uma resiliência, uma conquista absurda, porque ela vai além de uma conquista terrena, ela vai além de uma conquista no natural. É algo que Deus proporciona para a vida, não somente da igreja, mas proporciona para a história do mundo, através da persistência, resiliência e do comportamento liberado da vida desta família, mas especificamente desse homem chamado Jacó. Vem comigo, capítulo 25, versículo 19, eu estou lendo na versão da nova NAA, se você estiver aí, se não, pode ser a que está aí, você acompanha comigo. Diz assim, a partir do versículo 19, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher. É bom que você já aprende que quando nós precisamos de uma mulher, a gente precisa orar a Deus, tá? Você que é jovem, que está procurando uma esposa, ora a Deus que Ele te dá. Versículo 21, porque ela era estéril. E aí o Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos dela lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor. E aí o Senhor lhe respondeu, veja bem, 2 nações estão no teu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo-se os dias para que ela desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca deu à luz. Versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito como caçador, homem do campo. E Jacó, porém, era o homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Por quê? Porque Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo, e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto, e por isso deram-lhe o nome de Edom. E aí Jacó respondeu, primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Estou no versículo 31, no versículo 32. Ele respondeu, eu estou morrendo de fome.
De que me vale o direito de primogenitura, disse Esaú. Então Jacó disse a ele, primeiro me jure. E aí Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o esponjado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Muitos de nós conhecemos essa história. Quem não conhecia essa história? Deixa eu ver. Todos já conhecem a história de Esaú e Jacó. Todos nós já sabemos como foi o início, o meio e o fim. Nós sabemos que Esaú, ele troca o seu direito de primogenitura por um momento que ele estava vivendo de fome, muita fome. Aquela fome depois do culto, ou aquela que talvez você esteja sentindo agora aí, muita fome, ele decide trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Acontece que Jacó e Esaú, os dois irmãos, eles viveram dentro da mesma família, com as mesmas oportunidades, porém, ambos tinham valores e propósitos completamente diferentes. As oportunidades, elas são dadas a todos nós, porém as decisões, elas são individuais. Os resultados sempre são coerentes com as nossas decisões. Veja que é uma família que busca a presença de Deus, é uma família que ora a Deus, é uma família que serve ao Senhor. Então as oportunidades são dadas a ambos os irmãos da mesma forma. Porém, Esaú tem valores e princípios diferentes do seu irmão gêmeo Jacó. Interessante no início dessa história se entender isso, por quê? Porque a Bíblia vai nos relatar que já no ventre eles degladiavam, já no ventre havia uma contundência entre os dois, havia uma tribulação acontecendo, e Rebeca, sua mãe grávida, já traz essa questão aos pés de Deus, ao altar de Deus, quando nós lemos no versículo 22 e 23, que Rebeca ela vai consultar o Senhor quando ela encontra um desafio na sua gravidez. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós consultamos ao Senhor, nos dias das nossas incertezas, nós recebemos respostas que geram certezas que precisamos. Aleluia, 2 pessoas pegaram isso. Nos dias das nossas incertezas, nós precisamos buscar de Deus a resposta para que Ele nos dê certeza daquilo que Ele quer realizar. Rebeca encontra um desafio na sua gravidez, um momento contundente onde os meninos gladiavam dentro dela. De fato, a Bíblia vai nos deixar um pouco claro de que Rebeca nem sequer sabia que existia gêmeos no seu ventre. Ela sabia que ela estava grávida, ela sabia que ela estava vivenciando um milagre. E quando ela está vivendo um milagre, ela reconhece que aquilo não era algo dela. Porque você lembra que nós lemos no início do capítulo, Rebeca era estéril, Rebeca não podia gerar. E de repente, aos 70 anos, agora Isaac engravida a sua esposa e ela está grávida, prestes a gerar, e os meninos começam a guerrear dentro dela, e ela para e fala, peraí, deixa eu perguntar a Deus o que está acontecendo, porque nesse momento de incerteza, quando eu busco a Deus, Ele derrama a resposta que eu preciso. Nós não temos noção, irmãos, do que Deus está gerando dentro de nós, a partir de apenas um milagre. Nós estamos tornando muitas vezes comum aquilo que é sobrenatural. O milagre que foi liberado sobre a vida de Rebeca, ela não desvalorizou. Rebeca valorizou cada momento daquela gravidez. Rebeca colocou valor naquele milagre de tal forma. Por quê? Por que ela valorizou o milagre que Deus fez na vida dela? Eu vou te dar agora a razão por que ela valorizou o milagre de Deus, para que você possa olhar de forma diferente aquilo que Deus já está realizando na sua vida. Veja bem, quando ela consulta a Deus sobre a tribulação, é porque ela sabia que o cumprimento do milagre que ela tanto orou, tanto pediu e tanto esperou, era apenas o começo do cumprimento da promessa que Deus tinha liberado sobre Abraão. Rebeca tinha consciência da linhagem que ela vinha, ela sabia que havia uma promessa feita antes, dizendo que tu serás pai de uma multidão, serás pai de uma nação, Abraão. E ela olhou e falou assim, se nós seguiremos a promessa que foi liberada ao pai Abraão, nós precisamos entender de que há algo sendo gerado dentro de mim, que vai além apenas do cumprimento. O cumprimento do milagre de Rebeca não era o nascimento dos meninos, o cumprimento do milagre da Rebeca era a partir do nascimento dos meninos. Ei, deixa eu pregar para você nessa manhã de Lagoinha Jacksonville. O cumprimento do teu milagre, ele não é o final, ele é apenas o começo do que Deus vai realizar na tua vida. Então agora a Rebeca, ela começa a interpretar de forma diferente, porque ela recebe de Deus a resposta de algo que é extraordinário e sobrenatural.
Deus vai dizer a ela: o que você carrega dentro de você não é um filho que você me pediu. Oh, come on, Lagoinha, não sei se você está pegando. Você está pedindo algo a Deus nessa manhã? Você está buscando de Deus alguma provisão? Você está buscando de Deus alguma providência? Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você busca uma provisão, Deus libera 2 provisões, 3 provisões, 4 provisões. Porque quando Deus abre janela, não é porta. Deixa eu te revelar algo. A Bíblia fala que quando Deus decide derramar sobre o seu povo, Ele não abre portas. Sabe por quê? Porque Deus abre porta para que você entre sobre portas. Agora observe comigo e venha. Quantas portas tem na sua casa? Conte quantas portas de entrada e de saída tem na sua casa. No máximo 2. Talvez 3. Agora, quantas janelas tem na sua casa? Cada quarto tem uma janela, cada sala tem uma janela, cada cômodo da casa, a cozinha tem janela, o banheiro tem janela. Sabe por quê? Porque quando Deus quer que você entre por algo, Ele abre porta. Mas quando Ele decide derramar, Ele abre janela. Tá bom. Agora, tem valor nos que os outros rejeitam. Eu preciso que você entenda nessa manhã, existe um valor sobre muitas coisas que os outros rejeitam. Deixa eu ser mais claro. Quantos aqui já se sentiram rejeitados em algum momento na vida? Para Deus você tem valor. Quantos aqui entenderam numa situação, em algumas circunstâncias, eu estou sendo rejeitado? Ah, mas Deus está olhando assim, eu dou valor. Quando Esaú chega em casa com fome, ele desvaloriza algo que para Deus tinha muito valor. Aqui nós começamos a entender o posicionamento diferenciado entre os irmãos. Gênesis capítulo 25, 29 a 34 vai nos relatar que aquilo que Esaú rejeita por não dar o valor devido é o que Jacó almeja pela determinação de viver a promessa. Não, eu vou falar de novo, irmão, porque eu não aguento só a Flávia dando glória, eu preciso ouvir você dar glória. Eu não aguento só a Flávia e o Gabriel dando glória a Deus. Eu preciso que você dê glória a Deus, irmão. Aquilo que Esaú rejeita por não dar valor devido ao que Deus liberou sobre a vida dele, é exatamente o que Jacó almejava por determinação de viver a promessa. Aquilo que as outras pessoas olham e rejeitam na sua vida é exatamente o que Deus está olhando e valorizando, porque Ele tem propósito, Ele tem chamado, Ele tem escolhido, Ele tem você preparado para viver o extraordinário, ainda que os outros rejeitem. Porque agora quando nós olhamos, porque as grandes perdas na vida, elas não são dadas por darmos pouco valor àquilo que Deus tem como prioridade. As grandes perdas da vida, elas se dão por darmos pouco valor àquilo que Deus tem como prioridade. Quando nós olhamos e falamos, meu Deus, algo se foi, algo se perdeu, algo fugiu das minhas mãos, que oportunidade perdida. Talvez é porque nós não damos valor àquilo que Deus tem como prioridade. Eu explico melhor, o que é prioridade? Prioridade é eu reter ou eu dar? Se eu entendo de que a minha dádiva gera abundância, por que eu retenho? Eu retenho porque eu dou valor àquilo que eu não dou valor àquilo que Deus tem como prioridade. Eu retenho de fazer algo, de dedicar a algo, de dar a vida a algo, porque eu não consigo compreender muitas vezes que Ele não reteve nada, Ele entregou tudo. Então Ele nunca pediu nada para mim de que Ele já não tivesse entregue. Ele nunca exige nada de mim que Ele já não tivesse feito. Ele não pede para que eu largue tudo e venha servir em algum outro lugar desconhecido, sem saber o que será, como será e de que jeito será. A mim não me interessa. Ele disse, vai, eu vou. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus tem como prioridade. Esaú rejeita a primogenitura por causa dos seus valores trocados. Esaú deixa claro que para ele o importante era o agora, era o momento. Esaú, ele preocupava-se com aquele momento, ele preocupava com a luta do momento. Não, agora está feio, eu vou ficar aqui. Não, agora está desafiador, eu estou aqui. Eu estou com fome, eu quero é agora. Não, mas o que vai te custar o agora? O que te custa quando você coloca toda a sua energia no agora? Para Esaú custou uma eternidade de uma nomenclatura na palavra de Deus. Meu Deus.
Decisões do agora liberam o nosso destino futuro, irmão. Decisões que eu tomo nesse momento na minha vida, elas liberam o meu destino futuro. Não são as decisões do amanhã que vão determinar o depois da manhã. Não. A decisão que eu tomo hoje sobre como eu vou priorizar aquilo que Deus liberou sobre a minha vida é o que determina o meu futuro. Quando eu olho para aquilo que Deus prioriza e eu passo a valorizar aquilo que Deus está priorizando, é quando eu começo a liberar no mundo espiritual o destino pelo qual eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui ungido, eu fui separado, eu fui colocado numa posição para servir e fazer aquilo que o Senhor quer, para que eu viva uma vida completa. Aleluia. Jacó, ele entendeu o valor da promessa de Deus e ele passou a almejar aquilo que Deus tem como prioridade, irmãos. A diferença dos irmãos era essa. Veja, Jacó, ele recebe um nome de rejeitado. Ele é rejeitado pelo pai, não de forma explícita, mas de uma forma meia maquiada, porque a Bíblia vai dizer que Isaac preferia Esaú, porque Esaú era o molecão que ia, caçava, pegava a caça, trazia o comer, fazia churrasco com o pai. Enquanto Jacó era aquele que morava em tendas, ficava em casa, ajudava a mãe, cuidava, priorizava a família. Eu não sei se você está entendendo, mas enquanto Esaú se preocupava com o que estava lá fora, Jacó estava servindo aqueles que estavam dentro. Então os valores começam a ser revelados aqui. Eu não sei qual foi o nome que colocaram em você. Talvez chamaram você de trapaceiro, mas porque não entendem a essência que está em você. Olha que louco, Jacó, ele não aceita aquela nomenclatura. Por quê? Porque o nome dele era trapaceiro na boca do seu pai, mas na boca do Pai eterno, ele era aquele que cuidava da casa. Prioridades, valores, naquilo que Deus tem como prioridade. O desafio do agora não é comparar a promessa vindoura. O valor está no que Deus falou a meu respeito, não o que os outros falam, não no nome que me deram, e não no que eu estou vivendo no agora. Não é o meu agora que define. O meu agora é, como eu disse na quinta-feira, é apenas um gap, é apenas um momento. Quem tem promessa vive e sempre decide por fé e não por vista. Quem vive e crê na promessa, não vive pelaquilo que está vendo, mas pelaquilo que entende de que Deus determinou, sim ou não? Agora nós entendemos a história, os anos vão se passando, esses meninos crescem. Esses meninos vivem dentro desse contexto em que Rebeca, por compreender com clareza a promessa, o chamado, o cumprimento daquilo que Deus realizaria a partir de sua família, Rebeca, ela começa a ensinar, juntamente com Jacó, aquilo que ele deveria fazer, como ele deveria fazer, de que forma ele deveria agir. E os meninos crescem e vai chegando o tempo em que Isaac se envelhece, fica velho de dias e já está prestes a morrer. E chega o momento em que lá atrás, eles tiveram feito uma combina na sua, talvez, infância ou adolescência, onde Esaú, em um dia como qualquer outro, em uma hora como qualquer outra, determina de que aquilo que era para Deus prioridade e para ele não tinha valor, e vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Só que chega o tempo dessa promessa, desse acordo, desta combina e deste juramento se cumprir. Só que Esaú agora, ele já é mais velho, ele já é maduro, ele já é homem. Ele já está pronto para poder assumir o posto do seu pai. Ele é o mais velho, ele nasceu primeiro, ele é, pela linhagem, pelo óbvio, aquele que tomaria o lugar do seu pai em casa. Mas você e eu já sabemos, porque nós estamos acompanhando a história de fora, nós não estamos lá dentro daquele barraco, porque o pau estava atorando lá dentro, o negócio estava pegando fogo, e agora os dois irmãos começam a falar, opa, peraí, que negócio é esse? Papai vai morrer? Quem que vai assumir esse negócio? E aí Isaac vira para Esaú e fala, filhão, vai e faz o que você sabe fazer de melhor. Caça, mata, prepara e traz o meu comer. Porque na hora que você trouxer o comer, eu vou te abençoar e eu vou partir. E eu vou transferir a bênção para você. Esaú, como sempre, priorizando o agora, sai à caça. Esaú fica fora durante um tempo, caçando e preparando, talvez buscando o que era de melhor para oferecer ao seu pai, mas o que era de direito de Esaú se tornou conquista de Jacó,
por causa de uma persistência, confiança e cumprimento de promessa. Aí eu pergunto, como que se cumpre certas promessas em nossas vidas? A partir da persistência e da confiança de que quem deu promessa é Deus. Eu amo dizer que Deus ele é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. Mas existe um critério e um padrão a ser seguido para que haja o cumprimento da promessa. De fato, quando você olha esse cenário, você entende isso. Houve uma promessa feita de Esaú para Jacó. A primogenitura é tua pelo prato de lentilha. Mas quando chega na hora de cumprir a promessa, como o homem é débil e falho, Esaú se irrita, fica louco, fala, não, pelo amor de Deus, não é isso não, tá doido? Não fala isso não. Só que Jacó entende, pela sua persistência, pelo seu ensinamento, que ele não vive por apenas vista do agora. Jacó teve paciência de esperar os anos se passar. Jacó teve calma de esperar os anos, de viver ao lado do seu irmão. Quiçá ele vivia debaixo da tutela do seu irmão durante todos aqueles anos até o falecimento do seu pai. Mas ele entendia que na hora certa chegaria o momento de começar a cumprir aquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Porque mesmo em dúvida, Isaac abençoa a Jacó. Você conhece a história. Jacó agora vai estrategicamente preparar o melhor comer do seu pai, enquanto Esaú está no campo caçando. E ele chega diante de Isaac, a sua mãe coloca nele pelo de carneiro, porque o seu irmão era peludo e ele era liso. E aí quando ele chega diante de Isaac, é algo que muito me toca, porque Isaac, como pai, quem é pai e mãe aqui? Deixa eu ver a sua mão levantada. Existe possibilidade de em algum momento da sua vida, como pai e mãe, você não reconhecer a voz dos seus filhos? Se um filho teu te chamar agora lá no Kids, e tem vários lá, hein? Tem uma banda de bacuri lá. Se um filho teu chamar, você reconhece ou não reconhece a voz dele? Se o filho chama, você sabe ou não sabe que ele está? Ontem lá na casa que nós estamos, tinha um monte de gente. Um monte de crente lá, porque crente anda em bando, né? Aí um monte de menina, um monte de linkers. Que eu não sei o que aconteceu com a minha filha aqui, parece que ela tem mais amiga aqui do que ela teve até hoje. Você podia ter dado glória, irmão. Isso é sinal de que Deus está fazendo um negócio novo aqui nesse lugar. E a Lely lá na piscina, era fácil, irmão. Eu lá na mesa conversando com o pastor Masson, com os meninos, eu escutava a voz dela lá da piscina. Eu sabia quando era ela que estava falando. Era impossível Isaac não reconhecer se era Jacó ou Esaú que estava chegando diante dele. E o filho chega diante do pai, pastor Gabriel. E ele vira para o pai e diz, pai, me abençoa, está aqui o teu comer, estou pronto para receber a bênção. E Jacó, ei, quem é você? E Jacó vira para ele e fala, sou eu, teu filho, Esaú. E Jacó fala, não, mas tá bom, vamos para cima. Porque quando Deus quer cumprir a promessa, nada pode impedir aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Jacó não tinha como ele mesmo sequer impedir aquilo que Deus já tinha liberado, a um que fosse contra o desejo dele como pai. Ele como pai preferia colocar Esaú, queria promover Esaú. Mas não tinha como ele ir contra o decreto que Deus deu lá atrás. O maior servirá ao menor. A primogenitura rejeitada por Esaú traz resultados imediatos e futuros para toda a família e para toda a nação de Israel. Porque quem desvaloriza o que Deus valoriza não está preparado para persuadir a promessa geracional. Não. Irmão, era para você ter dado glória. Me ajuda a pregar, Lagoinha Jacksonville, não é possível. Eu vou falar de novo para você dar glória, porque quem desvaloriza o que Deus valoriza não está preparado para persuadir a promessa geracional. Ah, mas eu sei que eu estou no lugar onde pessoas são levantadas nessa manhã para persuadir a promessa que Deus já liberou sobre esse lugar. Agora nós vemos Isaac, mesmo em dúvida, liberar palavras de bênção sobre a vida de Jacó. Liberar palavras de vitória sobre a vida de Jacó. Liberar palavras que talvez ele não teria liberado em toda a sua vida. Naquele momento determinado por Deus, Isaac libera sobre o seu filho a bênção que foi dada a Abraão. E abençoa para que esse menino possa continuar aquilo que Deus começou a partir de Abraão. Jacó sai em obediência
para viver os melhores dias da vida dele, carregando promessas de Deus e a bênção geracional transferida a ele por direito pelo seu pai. Você quer entender mais ainda? Quando você vai mais à frente, se eu não me engano, no capítulo 28, no versículo 3, a oração que Isaac vai fazer, e eu estou falando isso para tranquilizar o teu coração, porque alguém está olhando para mim com a cara meio assim, mas será que é isso mesmo? O Jacó trapaceou, pegou, fez e aconteceu. Então pega essa oração que o papai Isaac vai fazer para o seu filho Jacó, mesmo depois que Esaú surtou, quando volta da caça, chega diante do seu pai e fala: como assim, Daddy? Você só tem uma bênção para liberar? É claro que não, irmão. Eu tenho bênçãos para liberar para os meus filhos. Eu tenho o meu filho em New Jersey, eu tenho a minha filha aqui, eu tenho bênçãos incomparáveis para liberar sobre a vida deles. Mas quando ele é questionado: você só tem uma bênção para liberar? Aí ele responde para o seu filho assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a bênção que eu liberei sobre o teu irmão não era minha para liberar. A bênção que eu liberei sobre ele foi liberada dos céus para a vida dele. Não é o pai terreno que libera algo sobre ele, é o pai celeste que determina o que nós vamos viver. Versículo 3 do capítulo 28 vai dizer assim: Isaac dizendo a Jacó, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que você seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, e você e sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Ei, deixa eu dizer algo a você: a bênção geracional, ela vai além daquilo que você está vivendo agora. A bênção liberada vai além das suas circunstâncias naturais. A bênção geracional de Deus, ela vai além daquilo das suas expectativas do agora. Ei, deixa eu te dizer, Lagoinha Jacksonville, eu não sei se você está com as expectativas alinhadas com aquilo que Deus quer fazer, mas se você não está, deixa eu te dizer algo: não depende de mim, não depende da pastora Flávia, não depende do pastor Gabriel, nem da pastora Regina. Depende de você se posicionar na promessa que Deus já liberou sobre a sua vida. Esaú, ele despreza por reconhecer que o que ele rejeitava toda a vida era o mais importante. Esaú desespera por ele reconhecer que o que ele rejeitou durante toda a vida era o mais importante que todos os bens que ele já tinha adquirido e pudesse conquistar. Ele desespera, ele entra em desespero, ele entra em caos. A revolta de Esaú é algo proporcional, porque faz com que Jacó venha fugir da presença do seu irmão, fugir da presença do seu pai, fugir da casa do seu pai. Ele precisa ir embora, porque a fúria de Esaú era muito grande. Ele dizia: eu vou matar esse moleque, eu vou acabar com a raça dele, eu vou quebrar esse menino no couro. Como é que ele faz um negócio desse? Só que enquanto Jacó sai para viver a promessa, Esaú permanece. Por quê? Porque vivia lamuriando. Não tem como viver promessa quando vive-se em lamúria. Não tem como viver a promessa quando vive reclamando. Não tem como acessar a promessa quando vive chorando. O povo do Egito foi para o deserto e morreu no deserto, porque não entenderam que o que segurava eles no deserto não era o livramento, mas a mentalidade de escravo. Era um povo que olhava para um copo meio vazio, enquanto apenas Josué, Caleb, Moisés, Uri, Arão olhavam para o copo meio cheio. A decisão é minha e é tua. Eu olhar para diante de mim, ver as circunstâncias e dizer, como alguém me disse essa semana, assim: a vida, às vezes, eu levanto, é só luta. E eu digo assim: a vida, eu levanto e olho, existem lutas, mas é só vitória. Porque o meu posicionamento vai determinar a minha saída. O meu posicionamento diante das circunstâncias vai determinar o cumprimento da promessa. Ei, se eu tenho promessa, eu preciso viver como alguém que carrega a promessa. Se eu tenho chamado, eu preciso viver como alguém que tem chamado. Eu não posso deixar com que as circunstâncias do agora determinem aquilo que Deus preparou para a minha vida. Não. O que determina quem eu sou é o que Ele disse que eu sou. E agora Jacó vai sair para viver em obediência, para viver os melhores dias da sua vida.
carregando a promessa de Deus e a bênção geracional transferida a ele por direito pelo seu pai. Sabe por quê, irmãos? Porque ao viver a vontade de Deus, Jacó passa a desfrutar das maravilhas da provisão acompanhada da promessa. Quando ele passa a viver na obediência, ele passa a desfrutar das maravilhas da provisão no meio da promessa. Você conhece a história, o menino sai, vai para a casa de Labão, ele encontra uma moça, ele fica apaixonado pelaquela moça, para a filha do seu tio, fala, eu vou casar com essa menina, eu vou fazer uma família linda. Ele trabalha e labuta para Labão, 14 anos, aí 7 anos, ele casa com a vesga, ele fala, não tem problema, eu vou ficar com a vesga, mas eu vou ficar esperando, porque daqui a alguns anos a promessa vai se cumprir. Ei, quando nós aprendemos a viver debaixo da obediência, não tem absolutamente nada que possa causar um delay que venha impedir com que eu persista em alcançar a promessa. As conquistas vindouras, elas são frutos do que ele buscou toda a sua vida, consciente de quê? De que a promessa se cumpre na vida de quem persegue sem duvidar ou desistir. Jacó tinha direito de desistir desde o nascimento. Desde lá de trás ele podia ter desistido. É o nome, é o pai, é a terra, é o povo. Mas eu acho que Jacó foi inspirado por uma palavra chamada autorresponsabilidade. Ele olhava e dizia assim, me chamam disso, mas eu não sou. Me chamam daquilo, mas eu não sou. Falaram que eu não vou, mas eu vou. Falaram que eu não posso, mas eu posso. Falaram que eu não sou, mas eu sou. Ele não deixava se corromper por nada do que tentavam colocar como título sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele reconhecia a sua identidade em Deus. I know who I am. I know who I am. Trapaceiro, não! Eu sou Jacó, mas eu não sou trapaceiro. Gênesis 31. Versículo 3, chega o tempo certo em que Deus honra a vida de Jacó. E Ele honra a vida de Jacó dentro da sua própria casa. Ele honra a vida de Jacó dentro da sua própria moradia. Nós estamos acostumados no natural a ver Deus dizer para vários, dizendo assim, sai da tua parentela, sai da tua terra, vai embora, segue em frente, sai desse ecossistema, vai para outro, larga a casa de pai e mãe, vaza. Mas em algum momento Deus para e vira para Jacó e decide fazer um pouco diferente, porque quem vive diferente, Deus faz diferente. Quem vive contra as lamúrias, Deus vai e fala assim, não, esse aí é capaz. Não, mas ele não vive preso nas coisas do passado, ele já venceu isso dentro dele, porque a cura de Jacó veio de dentro para fora e não de fora para dentro. Antes que Jacó reconhecesse que existia uma palavra para que ele retornasse à casa do seu pai, ele já estava preparado para viver. Ele não estava pronto, mas ele estava preparado. Vem comigo. Chega o tempo de Deus honrar a vida de Jacó em sua própria casa, para o cumprimento da promessa geracional. E o mandar de retornar à casa de Jacó, quando ele é enviado para voltar para a casa de seu pai, é o cumprimento de uma das maiores promessas bíblicas que podem acontecer. Por quê? Porque a partir desta atitude, Jacó iria liberar no mundo espiritual algo que hoje nós estamos vivendo. Quando ele reconcilia com a sua casa, ele libera uma bênção geracional que foi prometida a Abraão e foi liberada para que Cristo viesse, fosse levantado no madeiro e hoje você e eu pudéssemos estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Veja a importância desse ato, sabe por quê? Porque as maiores conquistas em nossas vidas, elas vêm através de vencer batalhas do medo. Ou você acha que Jacó olhou e recebeu a notícia, eu vou voltar para casa, tem um camarada lá que está doidinho para acabar com a minha vida, tem uma galera que nem gostava muito de mim, tem uma turma que me rejeitava, e agora de repente, quando está tudo indo bem, prosperidade, estou tranquilo, está tudo dando certo, empresa está prosperando, só funcionário top, casa está bonita, está tudo cheiroso, agora volta para tua casa. Mas como assim, Senhor? Volta para tua casa. E o Senhor disse, capítulo 31, versículo 3, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela,
Só que dessa vez você volta diferente. Eu estarei contigo. Quando nós vamos aonde Deus manda, pode ser até para onde a gente não quer ir, mas a gente vai, porque Ele vai conosco. Onde que tu tem que ir agora? É para lá? Eu vou. Por quê? Faz isso não, menino. Eu vou. Você é doido? Sou. Por quê? Porque Ele vai comigo. Deus, mas eu estou morrendo de medo. Vai com medo, meu filho, porque quem vai com medo vê maravilha. Quem vai com medo vê maravilha. Não. Eu venço a impossibilidade. Eu venço as impossibilidades. Eu venço as impossibilidades, porque Jacó, ele superava as impossibilidades através da promessa. Em meio às grandes conquistas, o maior inimigo de Jacó é exatamente aquilo que ele aprende a superar: a impossibilidade do medo. O medo da rejeição não era maior do que a promessa. O medo das palavras que foram lançadas contra ele não era maior do que a promessa. O medo de ser atacado pelo seu irmão não era maior do que a palavra de Deus. O medo de ser assassinado por Esaú não era maior do que a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando eu olho a vida de Charlie Kirk, por exemplo, eu entendo de que o propósito é maior do que a minha vida. O chamado é maior do que a minha vida. O propósito de Deus é maior do que a vida. Em meio às grandes conquistas, o maior inimigo de Jacó é derrotado quando ele se levanta para obedecer a Deus. As notícias, no capítulo 32, versículos 6 e 7, vai dizer assim: os mensageiros voltaram a Jacó. Ele já está no caminho de casa. Ele mandou mensageiros, ele mandou presentes, ele mandou um monte de iguarias para que o seu irmão recebesse. E aí agora ele recebe a notícia: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o senhor, seu Jacó. E sabe o que acontece? Ele está com 400 homens. Estão com ele todos esses homens. E aí então Jacó teve o que, irmão? Ele teve medo e ficou angustiado. Ele dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos e os bois e os camelos. Deixa eu te falar comigo, o versículo 9. Jacó orou e ele começou a dizer o seguinte: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu falarei e farei bem a você. O Senhor falou para mim: eu sou digno de todas essas misericórdias e de todas as fidelidades que tenho usado para com o teu servo, pois apenas o meu cajado atravessará este Jordão. Já agora somos 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, Senhor, porque eu temo que ele venha e ataque a mim e as mães dos meus filhos. Veja que o princípio que o mantia dentro da promessa era exatamente o princípio que o levou a viver a promessa. Em momento nenhum Jacó se esqueceu de cuidar da casa. Ele pega as suas esposas e na sua oração ele teme pela sua vida, ele teme pelo ataque, mas dentro daquela oração ele diz assim: cuida das minhas mulheres, cuida da mãe dos meus meninos, cuida da minha família. A Bíblia vai dizer que ele esconde a sua família e atravessa para se encontrar com seu irmão. Quem tem promessa protege, quem tem promessa guarda, quem tem promessa cuida. As notícias que Esaú vinha causaram um transtorno em Jacó pelas lembranças que ficaram no passado. Porque os sofrimentos e as marcas antigas, eles não podem nos impedir de viver as promessas, meu Deus. As marcas do passado não podem me impedir de viver as promessas futuras. Os ataques do passado não podem impedir com que eu viva a promessa de Deus. As marcas que me foram colocadas na minha vida passada, elas não podem impedir que eu prossiga no caminho no qual Deus determinou para a minha vida. Porque se o medo é maior do que a promessa, eu não sou digno de vivê-la. Mas Jacó, mesmo com medo do desconhecido, ele levanta e vai. Por isso eu devo viver e mover por fé naquele que conhece o meu presente, naquele que estava no meu passado e naquele que está no meu futuro. Aleluia.
Para vencer o medo, Jacó busca a Deus em oração, lembrando o Altíssimo das promessas quando nós lemos. Porque a lembrança das promessas de Deus nos trazem motivação a prosseguir. E permanecer nas lembranças das marcas do passado nos fazem paralisar. A única forma do medo superar é quando eu olho para o meu passado e começo a entender que as marcas do passado são maiores do que as promessas futuras. Eu não posso mais viver olhando para o que passou como se fosse maior do que o que Deus quer realizar. E agora, para vencer o medo, Jacó busca a Deus. Ele atravessa o Jordão. Após passar a noite buscando a Deus, a manhã iniciou. É claro, o choro dura somente uma noite, igreja. Na manhã vem a alegria. E Deus manda iniciar ele levanta naquela manhã, após aquela oração, após a busca, após a luta, ele levanta cheio de estratégias e de disposição diferente contra aquilo que o tanto o fazia ter medo. Agora ele olhava e falava assim: eu tenho estratégias, eu tenho um meio, eu tenho um caminho, eu tenho uma forma de fazer. Ordenou primeiro os servos, versículo 17 do 32, quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são estes animais, que onde vem, tarará, você responde a ele assim: são do teu servo Jacó. Uau, come on. Ele acorda com estratégias, preparado para viver estratégias para alcançar a promessa. O que eu preciso fazer hoje? O que me falta hoje fazer? Qual a decisão que eu preciso tomar agora? Quais são as impossibilidades que eu preciso hoje superar para que eu possa viver o cumprimento dessa tão linda promessa? Hoje de manhã, antes de eu vir preparando para sair, nós recebemos uma mensagem de uma irmã e nós começamos a assistir na inauguração dessa casa, quando o pastor André caminhava nesse lugar. E uma das coisas que nos comoveu antes de sair para cá é que ele profetizava desse lugar e dizia: Jacksonville, você não será infértil. Jacksonville, você não será estéril. Jacksonville, você não será estéril, mas você vai gerar. Jacksonville, você vai gerar nesse lugar. Você vai gerar um povo, você vai gerar uma multidão, você vai gerar uma geração, você vai gerar algo, porque a palavra de Deus é liberada sobre esse lugar, porque você tem sobre você, Jacksonville, uma bênção geracional liberada sobre essa casa. Ei, deixa eu te dizer algo: quando Jacó se encontra com o seu irmão, algo se quebra nos céus. Esaú olha para ele e fala: não tenha medo, meu irmão, o que passou, passou. Tudo que vivemos não tem mais valor. O vacilo foi meu, não foi teu. Vai, meu irmão, e viva a promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Jacó olha para Esaú e fala: meu Deus, tu fizeste aquilo que eu menos esperava. E agora, eu sinto que Deus preparou algo para te surpreender nessa hora. Aquilo que você mais teme é exatamente o que Deus já solucionou. Aquilo que te causava medo, da incerteza, do desconhecido, é o que Deus já foi à frente, já liberou. Esaú recebe o irmão com amor. Jacó olha para o irmão e fala assim: beleza, mano, tamo junto, fica comigo. Não, I gotta go. Porque existe algo a se cumprir. E hoje, Lagoinha Jacksonville, nós podemos nos colocar de pé e declarar que nessa manhã nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. A promessa se cumpriu. E hoje, quando Deus se intitula, Ele diz: meu povo, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó. Ah, Lagoinha, nessa manhã, receba a bênção geracional sobre a sua vida.
Você não pode levar no natural aquilo que de Deus é liberado no sobrenatural. Existe algo de Deus se movendo nesse lugar, nessa manhã. Existem promessas se cumprindo, sendo liberadas. Existem promessas fluindo do trono de Deus. Eu preciso que você receba nessa manhã aquilo que Deus libera sobre essa casa. A bênção geracional. Toda maldição é quebrada, toda obra é quebrada, toda faceta é quebrada, toda palavra contrária é quebrada, todo inimigo caiu por terra. E nessa manhã nós adoramos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.